Bom dia. Velho Testamento, Daniel capítulo 4, versículo 27 até 32. Daniel, capítulo 4, versículo 27 a 32. Farei a leitura e você deixa a sua Bíblia na página aberta. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, ou 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Amém? Bom, rei Nabucodonosor da Babilônia, no auge da sua carreira, como imperador, com toda a extensão vasta do seu império, teve um sonho. Nesse sonho apareceu uma grande árvore, cuja copa encostou no céu. Era tão grande que o mundo inteiro podia vê-la. Com muitos frutos, com muitas folhas, e debaixo dela muitos animais fazendo seu abrigo, aves em seus galhos, e muitas criaturas se alimentando dos frutos dessa árvore. De repente um anjo aparece e diz o seguinte: derrubem esta árvore, deixando apenas o toco e suas raízes. E uma profecia é dita em relação ao que aconteceria com esta árvore. O rei, aflito, procurou seus súditos, inclusive Daniel, para que ele pudesse interpretar esse sonho. E o que Daniel fez? Ele diz que essa grande árvore, na verdade, era o próprio rei Nabucodonosor, e que ele será destituído do poder, não definitivamente, mas por um tempo, por um período. E ele falou o que iria acontecer com ele. E no versículo 27, o Daniel faz uma alerta para o rei Nabucodonosor, dizendo o seguinte: renuncies a teus pecados, a tua maldade, e pratique justiça, e que tenha compaixão nos necessitados. Talvez então, tu, rei Nabucodonosor, continues a viver em paz. O castigo foi profetizado. A punição por parte de Deus certamente virá ao rei Nabucodonosor, porque ele estava extremamente orgulhoso, arrogante. Mas se o rei ainda se arrepender dos seus pecados, mudar de seu comportamento, quem sabe, talvez Deus mude a sua conduta. Assim como aconteceu, como nós sabemos, com a população da capital do Império Assírio, chamada Nínive. A população daquela cidade era tão pecaminosa que Deus resolveu castigar toda a cidade, e com essa finalidade que ele tinha enviado o seu profeta Jonas. Ele recusou, no fim ele acabou indo para lá, anunciou a destruição da cidade, mas por incrível que pareça, toda a população se arrependeu dos seus pecados, com toda a sinceridade do coração, o que fez com que Deus mudasse de conduta. Ao invés de castigar aquela cidade, Deus abençoou a população
naquela cidade. E o Daniel está fazendo a mesma recomendação ao seu rei Nabucodonosor. Se o senhor se arrepender dos seus pecados e mudar de comportamento, quem sabe Deus possa te perdoar. Bom, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor não aceitou o conselho de Daniel. Ele rejeitou o conselho dele. 12 meses se passaram. E o versículo 30 diz que ele estava tão orgulhoso das façanhas que ele tinha feito, que um dia, após 12 meses terem passado, ele estava andando no terraço do Palácio Real, portanto, o lugar mais alto do palácio, e ele diz para ele mesmo: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a minha própria glória? Ele estava realmente muito orgulhoso de tudo que ele tem feito e conquistado. Slide número 2, por favor. Nós sabemos pela história que realmente a Babilônia era uma cidade maravilhosa. Era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, da antiguidade, com seus jardins suspensos. Hoje, nem tanto, mas naquela época, jardins suspensos era uma tecnologia arquitetônica, né, inédita, muito avançada. Mas ele ficou tão arrogante, tão orgulhoso, que Deus resolveu tocar nele, dar uma lição. E o versículo 31 diz, a segunda parte, que a sua autoridade real lhe foi tirada. Eu pergunto para vocês, irmãos, por que a autoridade real do rei Nabucodonosor foi tirada? Porque Deus fez questão de tirar o poder e a autoridade que ele mesmo tinha dado, concedido a ele. Resposta muito simples, porque ele estava orgulhoso demais. Porque o orgulho é um pecado gravíssimo. Há muitos pecados, mas nem todos têm o mesmo peso. O orgulho é um dos pecados mais graves que um ser humano poderia cometer. Nós obedecemos a lei de trânsito. Uma vez eu pisei demais no acelerador e acabei levando a multa, e a infração que eu tinha cometido era considerada infração gravíssima. Porque nós sabemos que há vários graus de infração, né? Infração leve, moderada, grave, gravíssima. O que eu cometi foi uma infração gravíssima. Assim sendo considerada, eles apreenderam minha carteira de habilitação. Fiquei por 2 meses sem poder dirigir. Eu tive que ir ao departamento de trânsito, assistir às aulas e fazer uma prova para poder readquirir minha carteira de habilitação. Da mesma forma, Deus às vezes tira o que Ele tinha dado. Deus tirou a autoridade real do rei Nabucodonosor porque ele estava cometendo um pecado gravíssimo, que é o orgulho. Agora, a punição tem finalidade didática, de instruir. Por que Deus tirou a autoridade real do Nabucodonosor? Porque ele estava orgulhoso. E o que Deus queria fazer com isso? Porque ele queria que o rei aprendesse uma coisa importante. Veja o versículo 32, irmãos, a segunda parte. Versículo 32, a segunda parte, diz claramente para nós que, para ele admitir que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus Altíssimo queria que o Nabucodonosor aprendesse, entendesse, aceitasse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e ele tem o poder de dar e tirar qualquer tipo de poder ou autoridade a quem ele acha que é conveniente. Claro que nem todos os imperadores agiu como Nabucodonosor. Nós conhecemos Alexandre, né, o grande da Macedônia, o grego, que veio uma era posterior ao Nabucodonosor.
Ele era um jovem conquistador, né? Um jovem ambicioso, mas também um jovem muito prudente. Porque nós sabemos pela história que ele mantinha um súdito bem ao lado dele, que toda manhã, quando ele acordava, delegava-o a repetir uma frase, que dizia o seguinte: meu rei, um dia o senhor também vai morrer. Então fez o súdito repetir essa frase toda manhã, quando ele acordava: meu senhor, o senhor também vai morrer um dia. Em outras palavras, isso servia como lembrete para o Alexandre de que nenhum poder, por mais absoluto que seja, ele não dura para sempre. Mas Nabucodonosor não era assim. Ele era arrogante, ele era muito orgulhoso. E por que o orgulho é um pecado tão grave? E por que Deus trata o orgulhoso tão severamente? Deve ter algumas razões. Primeiramente, orgulho é uma forma de idolatria, porque o orgulhoso é uma pessoa extremamente egocêntrica. Ele acha que ele é autossuficiente, portanto, ele não precisa depender de Deus. Ele acha que ele é o centro do universo. As pessoas, as coisas existem para ele. Portanto, ele empurra Deus para a periferia da sua vida. Não coloca Deus no centro da vida dele. O orgulhoso acha que ele é o melhor, que sabe melhor do que qualquer pessoa. Portanto, ele coloca sempre Deus no segundo lugar e não no primeiro. Portanto, o homem orgulhoso é extremamente egocêntrico, jamais teocêntrico. Em segundo lugar, Deus trata o orgulhoso tão severamente porque Deus nos ama. Parece uma controvérsia, mas Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele não quer que nós sejamos orgulhosos. Por quê? Porque o orgulho machuca a gente. O orgulho é muito prejudicial, é nocivo à nossa saúde em todos os aspectos. Veja bem, irmãos, não somente Deus abomina o orgulho, mas também pessoas também abominam pessoa orgulhosa. Ninguém gosta de pessoa orgulhosa. Deus não gosta. Nós também não gostamos de pessoas orgulhosas. Até orgulhosos detestam outros orgulhosos. Em outras palavras, nem o bem, nem o mal gosta de orgulho. Nem o bem, nem o mal gosta de uma pessoa orgulhosa. Resultado: total isolamento. O homem orgulhoso fica sozinho. O homem orgulhoso é abandonado, no final das contas. Porque nem Deus, digamos, nem Satanás, nem as pessoas querem estar por perto de uma pessoa orgulhosa. Vocês conhecem o Mozart, Amadeus, é um músico gênio, fantástico. Aos 8 anos ele já tocava instrumentos diante do rei, fazia turnê pela Europa, pessoas aplaudiam ele de pé. Ele tinha uma capacidade incrível, né, de musicalidade, né? De tal forma que quando ele ouvia uma música desconhecida, bastava ouvir apenas uma vez, ele conseguia reproduzir essa música na partitura. Até o Papa o elogiou. Sabe com que anos ele morreu? Diz que ele morreu aos 35 anos, muito jovem. Foi num inverno, numa noite que caía muita neve. Só que no funeral dele, ninguém apareceu. Homem tão querido, tão aplaudido, tão respeitado, sei lá, mas ninguém apareceu no funeral dele, nem os familiares, nem amigos, nem mesmo aquelas pessoas que o aplaudiam. Por quê? Porque ele era um homem arrogante, orgulhoso. Ele morreu sozinho, triste, abandonado. Por isso o versículo 32, agora olha o texto, versículo 32 começa assim: você será expulso do meio dos homens. Nabucodonosor, homem orgulhoso, você será expulso do meio dos homens. Homem orgulhoso
fica sozinho. O homem orgulhoso é abandonado. O homem orgulhoso cai no isolamento. Ele perde muitas coisas, e entre essas muitas coisas, ele perde entes queridos, familiares, amigos, irmãos. Por isso, o rei Nabucodonosor, ele foi totalmente isolado do meio social. Ele ficou longe dos homens, ele ficou longe da família, ele ficou longe dos seus súditos. Aqui é uma ilusão nossa, e que a gente pensa que nós não somos orgulhosos. Alguém aqui pensa que é orgulhoso? Eu sou orgulhoso? Eu não sou orgulhoso, eu sou humilde. E você? Eu também sou humilde, eu não sou orgulhoso. Ninguém pensa que é orgulhoso. Todo mundo acha que é humilde, eu longe de mim. Essa é a nossa ilusão. Ninguém se acha orgulhoso. Porque o orgulho não é um ato pecaminoso, único e isolado. Assim como roubar uma caneta do seu colega de escola, ou contar uma mentira ao seu pai. O orgulho é algo que penetra dentro de você e progride lentamente, paulatinamente, como se fosse veneno que entra no seu corpo, no seu coração, nos seus pensamentos e se espalha pelo corpo inteiro. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vai intoxicando você paulatinamente. Na antiguidade, quando uma facção de políticos se sentia insatisfeita com o governo do rei, né, eles tentavam assassiná-lo. E um dos métodos era justamente colocar veneno na comida do rei. Mas eles colocavam veneno em quantidades ínfimas, quase imperceptíveis, muito pouquinho de cada vez, mas todo dia na comida do rei. Ninguém percebia, nem o próprio rei. Passados alguns dias, alguns meses, o rei ia se definhando cada vez mais. E o próprio rei não percebia que ele estava sendo envenenado, estava se definhando, estava morrendo. Geralmente são as pessoas ao redor que percebem primeiro. Opa, rei, o que está acontecendo com você? Você está muito pálido, você está muito definhado, magro, o que está acontecendo? É justamente isso que acontece com o homem orgulhoso. Ele não percebe que ele está se tornando orgulhoso. Porque orgulho é um veneno que vai te intoxicando pouco a pouco. Por isso, de modo geral, são as pessoas ao redor que percebem, poxa, Jairo, você agora que passou titular, não é mais como antigamente, olha, está meio arrogante, está orgulhoso, São as pessoas em volta que vão percebendo. Eu continuo insistindo, eu não sou orgulhoso, do jeito nenhum. Por isso, no texto que nós lemos hoje, não foi o rei Nabucodonosor que percebeu que ele estava orgulhoso. Quem foi? Foi o Daniel, a pessoa que estava ao lado dele, versículo 27. Portanto, o rei aceita o meu conselho. Daniel percebeu que seu rei estava ficando exageradamente orgulhoso e deu um conselho. O problema é que o orgulhoso não aceita o conselho dos outros. É um círculo vicioso que se estabelece. O orgulhoso se acha máximo. Ele acha que não precisa de conselho de ninguém. Ele é o melhor. Ele sabe de tudo. Agora pergunto a você. Você é orgulhoso? Eu não, pastor. Mas pode ser que você está se tornando orgulhoso. Então, será que existe alguma maneira de eu fazer um autoexame, chegar a um autodiagnóstico, para saber se estou ficando orgulhoso ou não, antes que alguém me aponte como orgulhoso, antes que alguém faça algum comentário e crítica, antes que alguém perceba, será que não tem um jeito de eu mesmo me avaliar para ver se estou ficando ou não orgulhoso? Existe. Então eu quero compartilhar com os irmãos essas duas maneiras de descobrir
se eu estou ficando orgulhoso ou não. A primeira maneira é o seguinte: você precisa conversar com você mesmo, para ver se dentro do seu coração a aceitação da soberania de Deus. Nós acabamos de cantar, né? A soberania de Deus, que Deus é tudo. Ele está no controle das coisas. As coisas vêm dele e as coisas voltam para ele. Próximo slide. Daniel 4:34. Abra a sua Bíblia, leia esse versículo na versão que você tem. Eu trouxe versão na linguagem de hoje. Veja a frase que se encontra nesse texto. O rei disse: depois de passados 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. O Nabucodonosor olhou para o céu. Esta frase está aí, de maneira metafórica, para nos lembrar que nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos reconhecer e aceitar que Deus está acima de todas as coisas, acima de todos os reinos e todas as... Deus está no controle. Você precisa aceitar a soberania dele. O que Nabucodonosor não fez. Ele estava andando no palácio real, olhando mais para baixo do que para cima. Vamos aprender com Jó. Quem era Jó? Jó era um homem íntegro, um homem honesto, um homem que agradava ao coração de Deus. E a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. Ele era tão poderoso quanto qualquer rei ou imperador. No entanto, ele conseguiu se manter humilde diante dos olhos de Deus. Como é que ele conseguiu isso? Por favor, slide 4. Diz o seguinte: então Jó disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me dá e Ele leva também. Todas as coisas, todos os recursos, seu conhecimento, sua capacidade de fazer isso ou aquilo, seu prestígio, a fama, a reputação, tudo isso vem de Deus. É como se Deus nos desse um alvará, sei lá, uma licença para a gente fazer bom uso desses recursos enquanto nós vivemos aqui na terra. Mas um dia, tudo isso vai ser devolvido a Ele, porque vem dEle. Jó entendeu perfeitamente essa grande verdade. Tudo veio de Deus e tudo volta para Deus. Em outras palavras, você não tem o direito de reivindicar a posse de qualquer coisa aqui na terra. Se existe alguma coisa que é só minha, exclusivamente minha, são os meus pecados. Porque eu sou o autor dos meus pecados. As demais possessões e propriedades e capacidades, habilidades e faculdades, tudo vem de Deus. E um dia você há de devolvê-las a nosso Deus Supremo. Eu aprendo muito com os idosos que eu de vez em quando visito. Algumas pessoas, infelizmente, são acometidas pela demência senil. Vem com a idade, esquece, falta de memória, perde a capacidade de julgamento, de discernir e assim por diante. Pode ser que um dia aconteça comigo também, com você. Eram pessoas inteligentes. Porque eu conheço essas pessoas, porque eu cresci nessa igreja. Eram meus professores da escola dominical, eram diáconos, eram presbíteros, muito inteligentes, a quem eu respeitava muito, mas hoje, já muito idoso, demente, mal me reconhece, mal reconhece os familiares. Daí eu aprendi, mesmo a capacidade intelectual, a capacidade cognitiva de fazer julgamento, discernimento, também vem de Deus, mas também Deus pode tirar, qualquer hora. Isso pode acontecer com você e comigo. No momento, até o dia de hoje, Deus me deu a capacidade intelectual, cognitiva, para meditar na palavra e preparar o sermão. Mas pode ser que hoje à noite
Ele me tire. Talvez ele não reconheça mais vocês. Isso pode acontecer comigo, com você, porque aconteceu com o rei Nabucodonosor, que ele não era bobo, ele era inteligente, muito capaz. Aconteceu porque ele se tornou orgulhoso demais. Portanto, eu repito a pergunta. A maneira de você autodiagnosticar se está ficando orgulhoso ou não, existe. A primeira maneira é ver se você está, com toda a sinceridade, aceitando a soberania de Deus ou não. Será que você realmente confessa, que nem Jó confessou, que tudo vem de Deus e para Ele as coisas vão voltar? Que não há nada que seja exclusivamente seu ou sua nessa terra? Que você olhe para o céu? Slide número 5. Portanto, Nabucodonosor olhou para o céu. O próximo slide, por favor. Então, essa é a imagem que nós já compartilhamos alguns meses atrás. Esse é o olhar do orgulhoso, né? O olhar de um camelo, que ele tem uma pálpebra superior tão grossa que ele não consegue olhar para cima, só olha para baixo. Esse é o olhar de um arrogante, de um orgulhoso. Nabucodonosor tinha essa expressão. Quando ele foi castigado por Deus, ele só olhava para baixo, porque ele se achava o máximo, que estava no topo das coisas. Mas tudo é emprestado de Deus, irmão. Tudo é emprestado de Deus. Você é apenas um mordomo. Um dia você vai ter que devolver e prestar conta ao verdadeiro patrão nosso, que é Deus Altíssimo. A segunda maneira para você fazer autodiagnóstico, se está orgulhoso ou não, está no texto novamente. Vamos dar uma olhadinha no Daniel 4:33. Daniel 4:33, ele descreve, esse versículo descreve em que condição o Nabucodonosor se encontrava após o término dos 7 anos de tragédia. Versículo 4:33 diz o seguinte: passou a comer capim como os bois, seu corpo molhou-se com orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. E eu faço a pergunta: qual foi a primeira coisa que ele fez quando o seu juízo voltou? Ele estava nessas condições, com essa aparência de um animal selvagem, mal cuidado, falta de higiene, né? Ele estava nessas condições durante os últimos 7 anos. Quando o juiz voltou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Baseado no versículo 33, a gente poderia supor que, talvez ele tivesse ido para a cozinha, porque nos últimos 7 anos ele não comeu nenhum pedaço de carne. Puxa, saudade da picanha, alcatra, foi para a cozinha, comeu um pedacinho de carne, ou tomou do vinho. Porque nós vimos, domingo retrasado, que o rei se alimentava da carne e do vinho. Durante 7 anos só comeu capim. Então a primeira coisa que ele fez quando o juiz voltou é correr para a cozinha. Ou ele estava totalmente descabelado, com unhas compridas, parecia bruxa, né? Então ele deve ter corrido para o salão de beleza, né? Fazer o corte, sei lá, ajeitar o cabelo, fazer unhas. Mas será que isso que ele fez? Veja o Daniel 4:34. O rei disse: depois de passados 7 anos, eu olhei para o céu, nós já vimos isso, o meu juízo voltou. Aí, o que ele fez? Agradeci ao Deus Altíssimo. A resposta está aí, irmão. Assim que o juiz voltou, a primeira coisa que o rei fez não foi tomar banho, não. Não foi tomar vinho, comer um pedacinho de carne, fazer unhas. Ele agradeceu ao Senhor, Deus Altíssimo. Agradecimento. Irmão, uma das principais características marcantes de um homem orgulhoso é que ele não agradece. O orgulhoso não agradece, porque ele é egocêntrico, ele se acha o máximo.
Ele não agradece nem a Deus, nem às pessoas. Mesmo quando ele recebe alguma ajuda de pessoas, por questão de educação, ele pode até dizer, muito obrigado pela ajuda, mas no íntimo ele diz o seguinte, o mérito é meu, porque eu tenho uma capacidade incrível de persuadir as pessoas, né? Eu tenho um bom papo e eu acabei induzindo as pessoas a me ajudarem, portanto, o mérito é meu. Quanto mais orgulhoso, menos grato a pessoa, o indivíduo fica. Ele acha que tudo é natural, tudo é razoável, tudo é óbvio. As regalias que eu estou usufruindo, esse prestígio que estou gozando, o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, tudo isso é natural, é óbvio, é razoável, porque é o resultado dos meus méritos, das minhas façanhas. É assim o orgulhoso pensa. Portanto, ele não agradece. Por que eu deveria agradecer a você? Eu sou respeitado porque eu mereço ser respeitado. Eu sou quem eu sou hoje porque eu mereço ser quem eu sou hoje. Quando o cristão é orgulhoso, ele pensa da mesma forma, ele recebe as bênçãos de Deus, mas ele pensa da seguinte forma, estou recebendo bênçãos de Deus porque eu mereço receber. Eu devo ter feito alguma coisa de bom para receber essas bênçãos de Deus. Isso chama-se orgulho espiritual. Ele ainda não entendeu o que significa a graça de Deus. O que é graça por definição? Não é o favor imerecido? Você não merece, no entanto, Deus está agraciando você. Mas ele acha que até graça de Deus é resultado dos seus méritos, das suas façanhas, do seu trabalho e assim por diante. Portanto, irmão, gratidão, agradecimento é o barômetro, é a coluna de mercúrio num termômetro que mede o grau de sua humildade ou seu orgulho. Veja o desenho que eu fiz, como se fosse um termômetro. Está vendo aquela coluna vermelha que representa a gratidão? Quanto mais você agradecer a Deus, às pessoas, mais perto, né, você fica da humildade, você se torna mais humilde. Mas quanto menos grato você for, mais orgulhoso você fica. Portanto, orgulho e gratidão são dois fatores inversamente proporcionais. Pode crer. O orgulhoso não agradece. Ele pode fingir estar grato, mas ele não agradece, nem a Deus, nem às pessoas. Não agradece aos pais, não agradece aos amigos, não agradece aos filhos, não agradece pela roupa que está vestindo, não agradece comida que está comendo, não agradece. Por quê? Porque ele acha que ele que conquistou tudo isso. Eu também aplico a mesma sabedoria na minha vida. Para eu saber, estou ficando orgulhoso ou não, eu aplico essa metodologia. Quando eu percebo que, nas minhas orações, Deus, muito obrigado, sumiu, porque estou ficando orgulhoso. Em vez de Deus, muito obrigado, Deus, obrigado pela igreja, Deus, obrigado pela esposa, Deus, obrigado pela família. Em vez desses agradecimentos, só sai da minha boca reclamação, reclamação. Ou o que eu estou tendo e o que estou fazendo é muito natural, é óbvio, é resultado dos meus trabalhos, dos meus méritos. Pode crer, eu estou ficando orgulhoso. O Satanás pingou mais uma gotinha de veneno na carne e no vinho. E eu estou saboreando a carne e o vinho que contém veneno. Irmãos, para finalizar, assim como qualquer pecado, existe tempo oportuno para você se livrar do pecado que você está cometendo. Principalmente no que tange ao orgulho. Como eu falei, o orgulho não é um ato pecaminoso único e isolado. O orgulho é um processo, devagar.
Por isso mesmo, Deus também dá oportunidades para você se arrepender desse pecado, que é um veneno, que é orgulho. Por isso Deus deu ao rei Nabucodonosor 12 meses. 12 meses. Durante 12 meses, a Bíblia não fala explicitamente, mas eu acredito que Deus deve ter dado várias oportunidades para que Nabucodonosor pudesse se olhar no espelho, para ver o cara de camelo com que ele ficou. Ele teve dado um monte de sinais vermelhos. Olha, cuidado, alerta, alarme. É hora de você se arrepender. Ele teve 12 meses para se arrepender dos pecados. A tolerância e a paciência de Deus em relação aos nossos pecados também tem prazo de validade. Esse prazo de validade para Nabucodonosor foi de 12 meses. E quando esse prazo venceu, veja o versículo 31. 31 diz: as palavras ainda estavam nos seus lábios. Ele mal proferiu as palavras, de boca para fora, veio o castigo. Por quê? Porque o prazo de validade venceu. E quando vence, irmão, too late. Nabucodonosor teve que passar por essa desgraça, tragédia, por 7 anos, acometido por insanidade mental, se comportou como um animal selvagem, ficou totalmente isolado da sociedade. Ele perdeu tudo. Somente após esse período de desgraça e tragédia, ele aprendeu a aceitar a soberania de Deus e a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida dele. Irmãos, nós estamos nesse prazo de validade da paciência e tolerância de Deus. Você não tem direito de reivindicar posse de nada neste mundo. Tudo vem dele e tudo a ele vai voltar. Agradeça a Deus pelos recursos que Ele tem concedido a você, enquanto você tem capacidade para pensar, enquanto você tem capacidade para falar, enquanto você tem capacidade para fazer alguma coisa com suas mãos, agradeça a Deus. Curve a sua cabeça, irmão. Como eu falei, a instalação do orgulho é muito insidiosa. Instalação do orgulho é insidiosa, vem bem devagarinho, muito sutil, você não percebe. Você vai se tornando orgulhoso, pouco a pouco. E você precisa frear, parar com esse processo. Não pode deixar o orgulho tomar conta de você, envenenar todo o seu corpo, seu coração e seus pensamentos. 2 maneiras foram apresentadas. Aceite a soberania de Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, a palavra foi dita, e que esta palavra não fique apenas no cantinho do meu coração, lá no fundo, esquecida, mas que essa palavra tome vida, e que nós possamos realmente praticar essa grande verdade. Porque por mais capaz que o homem possa ser, se ele é orgulhoso, Deus não gosta, Deus rejeita. Mas por mais incompetente que possa parecer, se ele é humilde diante do Senhor, ele é grandemente usado. Senhor, que a igreja unida, Yaná, talvez seja uma igreja cheia de pecadores, Pai, mas pecadores humildes. Pecadores humildes. É isso que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.